engravidei aos 17 anos. Foi um momento super desafiador e de muitos medos. Eu tive que criar maturidade de uma hora para outra. Eu descobri a minha gestação com 16 semanas numa sala de ultrassonografia sozinha. E a minha sorte é ter uma família que me apoiou e permitiu que o fluxo seguisse da melhor forma possível. A Monique viveu a experiência da gravidez na adolescência. Ainda uma menina, como ela mesma disse, teve que ser uma mãe, adulta, madura, de uma hora para outra. E ela topou, agora mãe de 2, dividir a história dela com a gente. Oi, Monique, que prazer te receber aqui. Obrigada por dividir sua história. Sim, eu imagino que muitas mães vão se aproveitar muito, né, desse seu relato. E acho interessante também a gente falar, como a gente estava falando ali no backstage, né, de contar como é que foi essa experiência, mas contar isso também de uma visão de alguns bons anos depois, né? Bom, eu que agradeço o convite, espero passar um pouco da minha experiência aí de maneira leve, enfim, e que ajude muitas pessoas também, muitas meninas que passam por essa situação, estão passando por essa situação agora, né? Que vão se identificar com você de alguma forma, Com certeza. Né? Que eu leve um pouco de paz pro coração delas. Sim, é isso, né? Acho que Mas antes da gente entrar na tua história, se apresenta pra gente quem que é a Monique. Bom, vamos lá. Sou Monique, mãe da Sofia e do Joaquim. Acho que a gente começa sempre assim. Né? Hoje eu tenho 36 anos, tô com uma moça de 19 e um bebê de 1 aninho. Trabalho fora, sou mãe, dona de casa, esposa, aquela vida caótica que a gente fica administrando um monte de pratinhos. Acho que essa sou eu, assim, hoje é assim que eu me defino nesse momento. Sim, e é bom que você tava até falando, assim, eu sempre trago que a gente tá falando backstage, né, mas é bom dividir aqui algumas coisas, que você fala assim, agora, assim, eu fui mãe de filhos únicos, né? Exatamente. Porque são idades muito diferentes. São 18 anos, né, de diferença. São 17, na verdade, eu tive a Sofia com 17, e o Joaquim nasceu, ela tinha 17, então eu dei 17 anos de intervalo pra esquecer a loucura, e aí eu comecei tudo de novo. A vida começou a ficar meio sem graça, assim, não tava muito devagar. E aí, como, assim, a gente hoje tá no tema central de você ter sido mãe adolescente, mas olha quantas vertentes tem disso, porque é você ser mãe de adolescente e de um bebê ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então tem muito pra se falar disso, tem muita... Você tem que voltar pra poder falar sobre... Pois é, sobre tem muitos conflitos que eu vivi agora nessa segunda maternidade, lembrando da primeira. Sim. 2 maternidades completamente Eu diferentes. Eu imagino. Até porque na adolescência, eu acho que exige, né, assim, mães de adolescentes, exige uma reconfiguração e um novo olhar para essa relação, né? Exatamente. Essa relação, ela se reconstrói na adolescência. E eu imagino que você vivendo uma reconstrução da relação com a filha, uma reconstrução da relação com você mesma, e um bebezinho chegando, que loucura. Eu brinco que, na verdade, assim, com a Sofia, eu terminei de me criar com ela, né? Então, assim, eu terminei de crescer com ela. Então, eu eduquei ela sendo educada, entre aspas, assim. Com o Quinquim já é diferente, porque agora eu já sei as coisas que eu fiz com ela que eu gostaria de fazer diferente. Eu já tô numa outra posição, porque quando eu tive a Sofia eu tava na casa dos meus pais, né? E hoje eu tô na minha casa, e isso é muito diferente, apesar de ter tido toda a liberdade e ter sido extremamente acolhida, e minha vida ter continuado normal que eu digo seguindo aquele curso que a gente espera naquela faixa etária. Que pra muitas pessoas não segue, né? Por isso que é importante falar isso, porque... Pra grande legal maioria. Que você explore depois isso pra que a gente entenda que esse desafio vem da maneira que foi pra você, então, como uma coisa de uma hora pra outra, não planejada, inesperada e que... Que pra mim foi leve, né? Comparado a outras situações, e principalmente aqui no nosso país, né? Onde a gente sabe que eu sou uma minoria, porque eu ainda tive possibilidade de me formar, né? Fazer faculdade, pós-graduação, trabalhar, ter tempo pra me dedicar também a esse outro lado meu profissional que eu queria crescer, até para que eu pudesse prover para minha filha as coisas que eu gostaria de prover, porque no primeiro momento o suporte foi 100% dos meus pais, da minha família, eu não tinha condição de fazer nada, né? Então era 100% com eles. Então, assim, eu tenho muita sorte por isso. Então, assim,
Já me destaco da maioria, eu acho. Nesse sentido, eu tenho que agradecer muito, sabe? Não, e é ótimo, né, a gente falar, porque não tem como a gente falar de uma experiência sem que a gente consiga posicionar essa experiência dentro de uma realidade social, histórica, sim. né, financeira. Então, acho que faz diferença quando a gente fala disso, porque a experiência, ela não se destaca, ela não se desvincula disso. Ela tá junto com o todo, né? Exatamente. Então, mas eu acho que é muito rico a gente poder olhar exatamente para como é que você foi construindo dentro da tua realidade, dentro das suas possibilidades. E nossa, a gente sempre fala isso aqui, né? A gente acaba, quando chega o tema e entra a rede de apoio, como que fica evidente a diferença que faz uma rede de apoio. Não, total. Rede de apoio é tudo. Assim, é tudo. Pra gente lidar com cada situação, com cada momento, rede de apoio é tudo. Assim, se eu não tivesse rede de apoio, eu não seria quem eu sou hoje. Nas duas maternidades, né? Tanto na Sofia quanto na do Joaquim. E você vê diferentes contextos, diferentes necessidades, mas a rede de apoio presente, né? Muito, muito diferente. Mas só pra complementar o que você estava dizendo, eu acho que, assim, claro, a gente precisa olhar a diferença de contextos, é extremamente necessário. E mesmo individualizando, eu acho que no tema mãe e adolescente, onde a gente considera, como a gente falou na chamada, você é uma menina precisando amadurecer de uma hora para outra naquele momento, isso é uma coisa que cruza não sei se todas, mas em 99% dessas situações, dessas meninas, crianças, adolescentes, que são meninas tendo uma criança, crianças criando uma criança, né? E os medos, né? O que passava na tua cabeça naquele momento, de não se sentir pronta, não se sentir capaz, né? Provavelmente você pensava isso, vinha na tua cabeça isso. Muito. A sensação que eu tinha, né? E hoje você vê que não tem nada, na verdade você entende que isso não tem nada a ver. Mas eu enxergava o seguinte, agora eu não sou mais filha, eu sou mãe. Sabe aquela como se uma coisa anulasse a outra. Como se uma coisa anulasse a outra. E não tinha nada a ver. Uma coisa não anula a outra. Eu continuo sendo filha agora, com quase 40 anos. Mas na época eu falava, gente, agora eu sou mãe. Não, agora eu sou mãe. Agora tudo tem que mudar, né? No primeiro momento você fica atordoado. A verdade é, eu falo isso muito abertamente com a Sofia, né? Até porque eu falo pra ela, minha experiência foi maravilhosa em todos os aspectos, assim, por ela eu faria tudo de novo. Sem tirar nem pôr, se falasse, Monique, olha, você vai engravidar com 17 anos, você vai ter ela super cedo, e vai ser assim, assado, sua história. Lógico que eu levaria com muito mais leveza, quando a gente sabe onde vai dar, mas eu faria tudo de novo, mas eu, ao mesmo tempo, não queria que a minha filha passasse por essa experiência. Porque eu acho muito importante você poder viver as fases com intensidade. Então, sair sem estar preocupada se tem um bebê te espera, sabe? Aquela coisa, você amadurecer pelo processo normal, que hoje também eu entendo que não existe o normal, né? Cada um tem o seu processo, mas por um processo que a grande maioria passa. Eu queria que ela vivesse isso de forma leve, que a maternidade fosse algo planejado, desejado, porque é um turbilhão, a gente sabe disso. Acho que mesmo quando a gente escolhe engravidar, e hoje eu passei por essa experiência também, né? Que a gente escolhe engravidar, quando a gente tem um bebê, tudo muda. Né? Mesmo que a gente se sinta preparada, a gente não vai estar. A gente nunca tá preparada, a verdade é essa. Imagina quando a gente não se sente, né? É muito, sim, eu era muito jovem. Você falou que você engravidou do Quinquim, né? A tua filha tava com a idade que você engravidou dela. Em algum momento teve um papo, tipo, imagina, né, Sofia, que eu engravidei de você na idade que você tá hoje. Não, imagina você vivendo isso nesse mesmo momento. Chegou a ter esse papo? Eu botava o Joaquim, muitas vezes, o Joaquim no colo dela, eu falava, filha, era eu com você. Deus me livre, mãe! Deus me livre! A minha obstetra, ela brincava comigo, ela brinca até hoje, ela falou, Monique, foi o melhor anticoncepcional que você podia dar pra sua filha, foi um irmão, você não precisa mais se preocupar, porque assim, ela viu como a dinâmica da minha vida, da vida do pai, assim, como a dinâmica mudou. Então, pra ela foi muito bom, do tipo, não, peraí, eu não quero isso pra minha vida agora, eu quero isso pra minha vida lá na frente. E o entendimento do papel de irmã e o papel de mãe, né? A diferença disso, porque como irmã, ela tá ali, deve ser. Ela curtiu o teu irmão? Ela queria teu muito. Irmão? Ela curte pra caramba o irmão. Acaba sendo um pouco mãe. Gente, não tem. Eu que tenho uma diferença de 3 anos pra minha irmã, eu achava que eu era mãe dela, imagina 17, né? Sim, acaba tendo uma. E é engraçado que ele sabe que ela é irmã. Porque ele implica com ela como se estivesse implicando com uma criança da idade dele, assim, é muito engraçado. Mas ela tem uma coisa mais materna, porque ela é uma menina que tá se transformando em mulher, né, 19, vai fazer 20 anos agora. Então, assim, ela já vê com outro olhar
O irmão também um lado mais maternal, assim. Sim. Né? E aí você tava falando sobre quando você descobriu, né? Como é que foi? Caramba, foi um baque. Bom, primeiro namorado. Eu era uma menina super caretinha, assim. Eu sempre fui caretinha. E então, assim, aí, primeiro namorado, você se apaixona, aquela coisa toda. Na época, eu acabei não conversando com a minha mãe sobre isso. A minha mãe dizia muito, você tem que namorar um tempo, pra conhecer melhor a pessoa, pra se entregar e tal. E a gente sabe que quando a gente tá com os hormônios à flor da pele, que a gente é adolescente, a gente acha que encontrou o amor da vida, o príncipe encantado e, né, enfim. E aí, eu descobri já grávida de 16 semanas. Aconteceu, né, tipo, a primeira vez eu acho que eu engravidei ali. Eu brinco, eu acho que eu engravidei na primeira vez, porque pelo tempo que eu descobri que eu tava grávida, foi praticamente isso. Que seriam os 4 meses, 4 né? meses, exatamente. E aí, de um mês pro outro, eu não menstruei na minha cabeça, né? Seria uma coisa assim. E eu falei, tem que ir no médico. Minha mãe tava operada em casa, tinha feito uma cirurgia. E aí eu falei pra ela, gente, agora assim, 100% eu nem me recordo. Porque na verdade foi uma fase tão... que eu tenho flashes, tá? Tem situações, assim, desse momento que eu acho que eu não tenho nem ela 100% nítidas na minha cabeça. Tanta intensidade. Muita intensidade. Muita coisa ali junta, né? Pra processar. E aí eu fui numa ginecologista, que era filha do ginecologista da minha mãe, que era homem, não queria em homem, fui nela. E aí, bom, eu tava grávida de 16 semanas, mas eu acho que ela não quis me contar. Imagina, uma menina menor de idade entra num consultório pra fazer um exame de rotina, diz que não tá, né? Fala que teve a primeira vez, porque pra ginecologista, obviamente, você tem que contar. Ela mexeu em mim, mas assim, gente, é óbvio que dá pra você notar no corpo da mulher essas diferenças todas, ainda mais ela que é da área da saúde. Mas eu acho que ela não quis ficar com essa batata quente na mão dela. Então ela falou pra mim, olha, eu acho que você tem um cisto no ovário. E eu vou te dar um pedido de uma ultra, você vai fazer. Beleza. Saí de lá com um pedido aliviadíssima. Falei, bom, tem um cisto no ovário. E aí marquei a ultra pra fazer. Fui sozinha também fazer a ultra. Porque pra mim, gente, juro, quando eu vou querer um cisto de ovário, eu não cisto de ovário. Não passou pela minha cabeça eu estar grávida e a médica não me contar. E aí Você até então não tinha dividido com ninguém a tua angústia do atraso menstrual? Alguém tava sabendo? Não. Acho que nem o pai dela nessa época, assim. Foi um negócio muito... Você passou por tudo isso sozinha? Tudo isso sozinha. Os primeiros 3 meses eu tive um sangramentozinho. Então, pela imaturidade, pela falta de conhecimento do próprio corpo, por tudo isso, na minha cabeça tava tudo normal. E a vida foi seguindo. Eu botava biquíni, eu não me escondia. Eu não tinha real noção do que tava acontecendo comigo naquele momento. E aí eu fui sozinha fazer o exame no downtown. Tem cenas que você não esquece nunca mais na sua vida. E aí eu deitei pra fazer exame e a mulher botou o aparelho na minha barriga. E aí ela falou, sabia que você tá grávida? E que é uma menina? E ligou o coração da Sofia. Assim, eu achei que ela teve um pouco de falta de empatia comigo. Porque ela viu que eu era uma menina, que eu tava sozinha. E com certeza pela minha expressão, gente, dava pra saber que eu não tinha a menor noção de que eu tava realmente grávida. Naquele momento, assim, sabe? E aí eu falo, assim, eu tava deitada, a sensação que eu tive foi que a maca abriu e eu caí no buraco. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque uma gravidez não é uma coisa que você esconde. Uma hora todo mundo vai saber, né? E aí, primeiro, a questão do desapontar os pais, porque os pais projetam pra gente uma vida. Por mais que a gente tente não projetar, a gente projeta. Que, na verdade, a gente... Isso aí também é um outro conflito que depois eu fui entendendo, porque agora eu já tô com o Joaquim vendo uma coisa diferente da Sofia. Mas, assim, os pais projetam uma vida. Então, também tem toda a parte de frustração deles, a nossa parte de nem sempre querer fazer aquilo que eles projetam, mas, ao mesmo tempo, não querer desagradar, ou você... Enfim, ainda mais eu, que sempre tive uma ligação muito forte com meu pai e com a minha mãe. Então, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou contar pra eles? Como que eu vou dar essa notícia? E aí, a primeira pessoa que eu liguei foi pro pai da Sofia, né? Que tava na escola. A gente ainda tava na escola. E eu liguei pra ele e falei, você larga o que você tá fazendo agora e você vem pra cá, porque eu tô grávida. E o menino, coitado, materializou ali em 5 minutos. Eu pensei, bom, agora eu tenho que contar pros meus pais. E eu não posso demorar. Só preciso dessa noite pra tomar coragem. Porque, né? E eu tinha escola no dia seguinte. E aí eu pedi pra minha mãe pra faltar aula. Agora eu não lembro o que eu falei. Eu só sei que eu pedi pra faltar aula. E a minha mãe sempre foi muito tranquila com esse negócio de não tá bem, falta aula, tá tudo certo. E eu faltei aula, e aí eu comecei a tomar café e falei, mãe, preciso conversar com você. E eu comecei a chorar. Mas eu não parava de chorar, não precisei falar nada. A minha mãe foi por eliminação.
que foi? Você teve a primeira vez? Aí eu chorei mais ainda. Que foi, Monique, você tá grávida? Eu chorei mais ainda. Tirei o exame, assim, entreguei pra ela. Aí ela, meu Deus do céu, aí ligou pro meu pai. Cezinha, volta pra casa que a Monique tá grávida. Aí foi aquele auê, né? Porque gente, eu sou mãe. Eu tenho uma filha da idade. Eu consigo, hoje eu falo, mãe, desculpa, que loucura. Minha mãe foi avó com 38 anos. Eu não tenho nem maturidade pra ser mãe de uma menina de 20 que dirá pra ser avó, sabe? Então, assim, foi muito difícil pra eles. Por toda essa questão de projeção de vida pra um filho. Você querer que seu filho estude, que seu filho viaje, que seu filho faça tudo. E, de repente, pelo olhar deles naquele primeiro momento, o castelinho ruiu. Né? Acho como é interessante que você trouxe. A gente tava falando sobre... você hoje tá vendo a sua filha com 17, né, na época que Kim nasceu com 17 anos e tá num outro ângulo da história. Caramba, isso. agora minha filha, né? E aí você tá falando agora da idade da tua mãe, né? Isso. Próxima, não sei a tua idade agora, mas assim, próxima ali de uma idade que a tua mãe foi avó. Não, é muito surreal. Né? E você hoje poder falar, imagina se fosse comigo hoje, imagina... E aí você conseguir cair aquela ficha que a gente tanto conversa de caramba, agora eu entendo melhor o que pode ter sido naquele momento pra eles, né? Muito mais. Assim, Porque hoje eu entendo 100%. Eu entendi que eles depois te abraçaram e entenderam, Muito. mas eles precisaram daquele Digerir primeiro aquilo, momento, daquele né? desespero naquele momento de, como você falou muito bem, de lidar com uma frustração de caramba, peraí, o que vai acontecer com a vida da minha filha a partir de agora? Como eu preciso agir com isso, né? Num dado momento, sim, eu entendo isso. Eu virei a vida deles de cabeça pra baixo. Na verdade, é nossa, porque... Você imagina, você tá com 2 filhas, teoricamente, terminando de se criar, né? Uma com 16 e a minha irmã tinha 13. 16, 17 e a minha irmã tinha 14, né? Já estão com a vida mais livre, porque os filhos na cidade, eles demandam, mas eles demandam de outras formas. Pô, estão querendo viajar, meu pai tava numa vida, parte profissional muito legal, a vida tava mais leve, de repente vem uma filha com um bebê. Né? Mudou tudo. Assim, eles não queriam mais filhos e de repente vem um bebê que não deixa de ser um filho. De que eles naquele momento não iam falar. Então, ó, cria você, vai na tua aí, que a gente nenhum, agora não é nossa vez mais. Eles sabiam do quão presentes eles iam ter que ser, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu acho que fica o convite, né? E eu acho que deflagra pra gente o quanto que a vida é isso, né? A gente não consegue... por mais que a gente queira que a nossa vida seja uma história com início, meio e fim, que a gente fique tentando controlar para que a vida seja mais ou menos como a gente gostaria que ela fosse, a vida, ela pode mudar de uma hora para outra, Exatamente. por várias razões, né? A gente tá falando aqui do caso de uma gravidez na adolescência. Mas a vida, ela pode mudar de uma hora para outra. Exatamente. E eu acho que foi mais ou menos isso. Vocês se haverem, os 3 juntos, os 4, né? Que tem sua irmã também. Os 4 juntos, com assim, é isso. E agora? A vida, a gente não consegue ter o controle que a gente gostaria de ter. Né? E eu acho que também traz à tona para vocês pontos que já aconteciam na dinâmica, né? Eu acho que a própria falta de diálogo também, né? A própria falta de espaço, às vezes, para falar sobre temas que às vezes são tabus mesmo, né? E olha que eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha mãe. Aquela, assim, confidente... até hoje, até o Dani brinca, meu pai brinca. Cara, falou com a minha mãe 200 vezes por dia. Eu não moro na mesma casa que ela há anos, mas assim, a primeira pessoa... Eu passo a mão no telefone e ligo, mãe, bom dia. Ela tá tomando café dela, eu tô tomando meu café e a gente tá ali conversando. Então, assim, a gente é muito próxima. E eu acho que foi muito mais pelo fato de não vou ser mais menina, vou ter a primeira vez, eu vou virar mulher, sei lá, na cabeça Mas da menina é isso que acontece, né? E porque quando você fala que você tá grávida, você não tá comunicando que você tá grávida só, você tá comunicando que você já teve uma relação sexual. Exatamente. Eram 2 lutos, lutos que eu digo, da infância, da sua infância. É isso. Que é isso, né? Quando a gente avisa pros nossos pais, quando conta, nossos pais sabem que Você a tem uma gente sensação de perdeu que a você virgindade, cresceu, que fala, né? caramba... E que às não vezes... sou mais criancinha, filhinha do papai, não sou Por isso mais. que eu falo de luto, esse luto né? do filho criança, é o luto da infância. E determinados temas, às vezes eles não encontram espaço pra existir, não porque não existe proximidade ou intimidade na relação, mas porque às vezes são temas difíceis para os próprios pais, né? Isso. Porque para que sua mãe pudesse falar sobre sexualidade com você, para que esse tema pudesse existir, ela precisaria se haver com ela mesma dentro da sexualidade dela. Então, assim, isso é um buraco que se a gente vai não, desdobrando... Gente, coitada, vou te muito... falar. E aí depois ela falava, gente, a gente podia ter conversado, sabe? Uma coisa assim. E ela, assim, foi parceira. Então, foi uma coisa muito louca, assim. Eu optei por não falar. Na verdade, eu nem optei. Eu acho que o negócio foi e eu não falei. É porque é como é.
É isso. Né? É claro que a gente não tá dizendo que você engravidou por isso. Não. Mas eu acho que na verdade, eu acho que o que a gente tá olhando mais é quando vem esse tema, né? Quando algo acontece, convoca todos vocês a falarem sobre coisas que vocês nunca falaram, né? A entrar em lugares e experiências que vocês nunca entraram. Então, assim, alguém, por exemplo, você fala assim, a gente não falava muito sobre isso na minha casa. E aí, no momento onde você diz que você tá grávida, automaticamente você também tá falando sobre sexo, né? Não tem como, né? Uma coisa ali é outra, assim. Não tem como. Então, eu imagino que envolva muitas camadas, assim, né? Na hora que você tem que comunicar algo desse tipo. E eu acabei não precisando comunicar, né? Porque o fato de chorar fez ela comunicar 100% por mim. De tanto que ela me conhecia, ela foi assim, ela mapeou o negócio, ela falou. Falei, gente, eu não preciso falar nada, porque eu não precisei falar, tô grávida. Sim. Essa palavra, ela foi tentando nunca saiu da minha boca, assim. Ela deve ter na hora pensado em tanta coisa em segundos, né? Gente, aconteceu? E hoje eu me coloco no lugar dela e falo, meu Deus, coitada da minha mãe. Porque assim, se a Sofia faz isso, acho que eu ia cair dura também. Depois a gente administra isso, assim. No primeiro momento é um choque, que depois passa, naquela história. Meu pai brinca que a minha gravidez foi relâmpago, né? Porque eu descobri que eu tava grávida. Eu lembro o dia, 1º de agosto. Dia 12 de dezembro a minha filha nasceu. Então, assim, foi uma gravidez relâmpago. Você não teve... E, assim, tem pouco tempo, né, pra você digerir. Pra você ir entendendo, né, o que vai vir. Pouco tempo depois de entender que eu tava grávida, eu comecei a sentir o bebê mexer. É muito louco isso. Sim. Né? E a do Joaquim eu descobri muito antes de atrasar. Então, quer dizer, extremos, né? Uma muito tarde, outra muito cedo. Então, assim, é muito louco tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Mas, assim... Eu realizei a coisa mesmo na hora que a médica botou ela em mim, assim, que ela nasceu. Ali eu falei, caramba, eu sou mãe, é um bebê. Porque a gente demora, né, a concatenar que tem um bebê formando ali. São fichas diferentes que vão caindo, mas esse momento do colo ali na aquele, você fala, cara, na saída da barriga é meu, né? Muito forte. Eu lembro de botarem ela assim em mim e eu falo, cara, ela é minha. Eu preciso cuidar, preciso proteger ela, sabe? Então, assim, você vira uma leoa mesmo, né? E eu acho que eu sempre fui muito mãe da Sofia. Mesmo morando na casa dos meus pais, porque eu também conhecia nessa fase meninas, acho que todas nós acabamos conhecendo meninas que engravidam na adolescência ali no percurso. Até a minha filha não conheceu, olha que coisa engraçada. Nenhuma amiga dela passou por isso agora, recentemente. Eu não vi nenhuma amiga da Sofia ser mãe na adolescência. Mas na minha época tinham algumas meninas, eu conhecia. E eu vi meninas que praticamente delegaram a maternidade aos avós. Viraram como irmãs. Não é que não foram mães, pelo amor de Deus, mas a maternidade se fez de formas diferentes. Sim, isso era mais comum, sim. Eu também conheço alguns cenários assim, né? E que a pessoa se entende como mãe, mas que pela falta da maturidade, porque a gente tava falando isso, eu fui chamada a ser madura na marra, só que é um convite. Você pode aceitar o convite dessa maturidade ou não. Às vezes é mais fácil delegar, né? E não é um julgamento, é só porque as pessoas... Não, é a maneira como se conduz. E também, por Exatamente. exemplo, até essa coisa assim, meus pais, né? Eles deram 200% de suporte. Muito suporte. Meu pai, na época, até essa coisa, né? Casa ou não casa? Com 17 anos. Eu falei, não tá na idade de você casar. Por que vai fazer isso agora, né? Justificar uma coisa que aconteceu numa hora errada, vamos colocar outra coisa numa hora errada, que você tá na escola ainda, pra brincar de casinha. Sabe uma coisa assim? E é isso. E ele falou, não, você pode ficar tranquilo, você tá na sua casa, com a sua família, a gente vai te ajudar nisso, no que você precisar. Consciência importante, né? Os dois, assim. E aí, mas ao mesmo tempo, eles nunca se colocaram como pai e mãe da Sofia. Todo mundo ajudou na educação, gente. Isso aí é outra coisa. Mas no papel de mãe. Então, por exemplo, eu sempre tive ajuda na minha casa de babá, de gente pra me ajudar com a Sofia. Mas eu nunca deixei ninguém dormir de madrugada com meu filho, com ela, né? Eu pensava, meu Deus, se eu tô exausta, porque uma criança chora pra caramba no início. Eu chorava, eu botava ela no berço chorando, sentava na minha cama e chorava, porque eu tentava tudo e ela não parava de chorar. Eu pensava, se eu tô com vontade de desunir essa criança, você imagina uma pessoa que não pariu ela, não tem esse laço, não é nem o pai, mas não tem esse amor maternal por ela. Cara, então eu nunca deixei ninguém dormir. E eu ficava sozinha. Porque quando a Sofia tinha 3 meses, o pai dela desapareceu.
A gente era namorado até ela fazer 3 meses. Quando ela completou 3 meses, o cara dormiu na minha casa num domingo, na segunda-feira eu nunca mais o vi, assim. Então, assim, nem terminar, não encerrei aquele ciclo. Foi um negócio muito atropelado. Então, eu ficava com a Sofia toda madrugada sozinha. E a minha mãe, nesse ponto, poderia ter entrado naquela coisa, não, vou entrar, vou cuidar com ela. Não, minha mãe falou, filho é seu. Os dois, meu pai e minha mãe, a gente vai dormir. Qualquer coisa, se precisar, bate na porta. Minha mãe até brinca, ela fala, cara, eu jurava, ela fala isso hoje, eu jurava que você ia bater na minha porta chorando, pedindo ajuda. Mas eu jamais ia conseguir fazer isso, porque eu pensava, gente, meus pais não tem nada a ver com isso, assim, eles não quiseram ter um filho. Pô, eu vou ficar eu batendo na porta, agora eles dormindo, pra botar eles pra cuidar da minha filha. Então, assim, eu nunca quis delegar essa tarefa de ser mãe ou pai pros meus pais. Eles com certeza fariam de coração, mas Não. eu acho que esse entendimento de todas as partes deve ter sido muito saudável pra vocês. Ajudou Porque muito. cada no um no processo. seu quadrado, cada um entendendo a sua função. Mas o fato de vocês morarem com eles, principalmente quando se trata da criação, acaba que isso embolava mesmo. Não Nesse tem ponto jeito. da criação, não tem jeito. Né? Mesmo não morando junto, né? Todo mundo, de alguma maneira, muito próximo de uma criança, se sente parte desse auxílio ali de... Claro que tem... É um pensamento meu que eu acho que você compartilha comigo, né? Claro, a decisão da mãe, do pai, dos dois... daquilo que vai ser a criação daquela criança. E a gente espera que as pessoas no entorno, que a rede vá atender aquilo. Nem sempre é dessa forma, mas assim, principalmente morando junto... não tem jeito. Tá ali, você tá no Não dia a tem dia, você tá tendo esse E acho esse que braço, assim, a gente né? também, quando a gente se torna mãe, e aí eu acho que isso em cada maternidade vai ser de um jeito. A gente entende determinadas coisas como formas da gente se apropriar desse lugar da maternidade. Porque não tá pronto. Né? Então, assim, eu acho também que quando você traz, né, esse lugar de querer ficar acordada, né, não ter tido auxílio, não ter tido babá de madrugada, que pra você era importante você estar acordada de madrugada, é porque de alguma maneira aquilo tava te fazendo entender e se apropriar da sua maternidade. Porque poderia não ser, você poderia se apropriar da sua maternidade por um outro lugar, assim, talvez o ficar acordada não te desse não fizesse essa diferença necessariamente, né, porque eu acho que isso foi uma escolha e eu acho que a gente vai acabando fazendo essas escolhas não pelo que é certo ou pelo que é errado, mas por como a gente se entende mais mãe, assim, Exatamente. sabe? Isso é muito subjetivo. Muito porque individual. essa coisa da gente entender que a gente é mais mãe, que às vezes vira até um sofrimento, né? A gente não tá dizendo que o outro é menos mãe. A gente só tá Exatamente. querendo se apropriar desse lugar que é novo. isso. Né? Imagina pra uma menina de 17 anos que tava você querendo tá se ali criar. ainda formando a sua personalidade, você tá ali ainda negociando com as identidades todas que surgem, né? Com os papéis sociais que ainda não são muito bem definidos ali na adolescência, com essa própria relação com seus pais, quando você fala, eu deixo de ser filha pra virar mãe. Na adolescência, a gente já vive uma mudança de relação com os nossos pais que convoca a gente a algumas sensações de perda, às vezes, ou de... Você vai vivendo uns lutos, uns assim. lutos. E você vem com um que, assim, você vive com um papel social pronto ali, né? Mãe. E aí, assim, eu acho que é tudo isso. Você tava ali numa tentativa de se apropriar dessa sua maternidade, de se entender uma mãe mais segura, talvez, em algumas escolhas. E eu acho que talvez o ficar acordada de madrugada Era uma das coisas. era uma das coisas que te Importante fazia pra você, né? construir essa maternidade. Logo depois desse primeiro turbilhão de eu ficar, eu agora não sou filha, sou mãe, né? Com essa coisa toda, aí o pai dela sumiu, e aí foi aquela confusão toda. E eu sempre senti muito a minha família me abraçando muito nisso. Eu comecei a entender que, não, peraí, não é porque eu sou mãe que eu deixo de ser filha. Então isso me dava muito amparo, muito conforto. Sim. Porque eu também tava sendo criada. Se permitir né? ser cuidada, né? É isso. Porque eu acho também que na tua fala, às vezes, eu fico um pouco com a sensação daquele lugar de eu fiz uma coisa muito errada e agora eu preciso lidar com o meu erro, Se sabe? sofrer as consequências preciso- disso, É deixa que isso. eu vou ficar aqui. É isso. Me torturando, sem dormir e tal. É porque isso. Isso E isso é uma rola consequência de também. uma escolha minha. Isso rola, Exatamente. é exatamente isso. Eu não posso envolver mais ainda os meus pais em algo que fui eu que...
né? E o quanto que isso, assim, na verdade, eu não sei se é da ordem do erro, né? Eu acho que é da ordem de algo que saiu do esperado. É isso. De algo que a gente acabou optando por uma coisa que outra ali que trouxe determinadas consequências, né? Exatamente. Quando você falou o negócio do dormir, né? Não acordar de madrugada e tudo mais, eu tinha muito isso com meu filho. De eu achar que eu tinha, assim, a madrugada, assim, não me arrependo e tudo mais, mas eu também não tive nenhuma ajuda de madrugada, era eu e meu marido sempre, a gente nunca teve nenhum suporte de madrugada porque a gente não queria. Foi com a gente. Né? E assim, eu hoje em dia eu me questiono, assim, se eu tivesse um próximo filho, eu não sei se eu seria tão rígida com isso. Eu ia continuar querendo ficar às madrugadas com meu filho, mas eu não sei se eu seria tão rígida de ser só eu exclusivamente sempre. Ou se de repente eu em algum momento optaria por ter alguém me ajudando de madrugada, sabe? Ai, tô muito cansada, vou, né? Hoje eu vou chamar alguém pra fazer uma diária. Exatamente. Né? Exato. Ao mesmo tempo, olha que coisa engraçada, porque quando a Sofia era neném, eu tava sozinha e eu não tinha nem o pai pra revisar. Era eu e eu a madrugada inteira. Exatamente. Que eu sei que, gente, pareciam 5 dias numa noite, né? Tinha um programa que passava na televisão que eu achava o máximo, ele não passa mais. Acho que era Meu Filho Não Dorme. E aí eles filmavam as casinhas à noite. Cara, esse programa era muito bom. E aí ficava só a janelinha da casa acesa com aquela mãe não dormindo. E eu via aquilo e falava, caramba, não sou só eu no mundo. Tem outras casinhas que estão acesas também, com outras mães que estão passando por essa situação. E eu ficava naquela ansiedade de, cara, dorme, Sofia. Dorme, por favor, dorme. Com o Joaquim, eu também não tive ajuda, quer dizer... Aí eu tinha o pai do meu lado e o Daniel 200%, um super pai, sim, um pai maravilhoso. Mas eu lembro de estar ninando ele e o Joaquim chorando, e eu pensava, filho, dorme no seu tempo. Tá tudo bem, porque eu sei que isso vai passar. Com a Sofia eu achava, meu Deus, minha vida acabou. Agora vai ser madrugada a noite inteira pro resto da vida. O que eu fiz? Eu acabei com a minha vida. Mas eu acho que também é o que a gente tava falando, é do erro, assim, eu acho que quando você se dirige pra maternidade do Joaquim, você se permite viver uma maternidade sem tanta culpa, né? As culpas são por outras razões. São. Mas a culpa sempre vai vir, né? Mas, olha, eu vou te falar, muito menos. Muito menos. A segunda... Bom, aí também tem aquela outra, que é uma outra coisa que eu acho que eu vou me encaixando em várias coisas, que é a segunda maternidade é mais leve, né? Só que a minha primeira não dá pra comparar com a segunda, porque uma foi completamente diferente da outra e acho que pra quase 100% da população. Sim. Você falou uma frase que eu acho que vale muito a pena a gente destacar, que tem a ver muito com o tema, que é o que eu fiz da minha vida. Claro que, independente da idade que se descobre a gravidez, tem muitas mulheres mais velhas, adultas, que vão descobrir uma gravidez ali que não estava planejada e vão se perguntar a mesma coisa. De uma forma geral, quando se trata da adolescência, que aí tem a ver com esse sentimento dos seus pais, com o seu próprio sentimento, o que eu fiz da minha vida, e muita gente sente isso, né? E aí, assim, acho que é importante que você divida com a gente como é que você sentiu esse seguir da sua vida depois, porque a gente estava dividindo também sobre isso, o como você conseguiu seguir, a rede de apoio foi importante, mas que mesmo nessa troca de ordens das coisas, muito entre aspas, que você conseguiu, a sua vida não terminou ali, você não viveu a partir dali, só agora, daqui pra frente, eu vou ser só a mãe da Sofia, e ponto. Cadê a Monique, né? A Monique se encontrou, se reencontrou, né? Muito, assim, muito. O que acontece a minha vida continuou normal, então assim, na época eu não quis continuar na escola onde eu tava, eu me sentia envergonhada de estar ali com a minha barriga no meio de um monte de amigo, e aí na época eu pedi pra fazer supletivo, e aí eu fui fazer o supletivo. Tava no 2º ano, então eu parei no meio, né, eu fiz o 2º e o 3º. Então eu fiz o 2º grávida, a Sofia nasceu em dezembro, e aí em março, fevereiro eu comecei a fazer o 3º ano já com ela neném. E aí minha mãe ficava junto com uma babá. Minha mãe ficava muito nesse período que ia pro supletivo. E ali a vida foi, aos pouquinhos, voltando a um normal. Ou pelo menos eu fui conseguindo dar sequência. E eu fiz a faculdade que eu queria. Eu tinha apoio deles pra poder estudar. Vivia com muito mais culpa. Muito mais culpa. Cansei de sair da faculdade sem terminar a chamada da coisa, porque eu queria conseguir chegar no horário pra buscar ela na escola. E eu não queria que ela voltasse de condução. E aí eu ia correndo pra lá. Então, assim, no final tava cheia de falta, mas na verdade eu tava na aula, eu só saía mais cedo, né? Mas assim, a vida foi seguindo um curso normal, me colocando ali nas possibilidades de fazer as coisas que eu gostava. Então, por exemplo, minha família ia viajar.
a Sofia e eu íamos também. Então, assim, eu continuei fazendo as viagens com a minha família. Então, assim, eu fui sentindo que a minha vida tava levando um curso normal. E, na verdade, isso aí é a história de cada um, né? Eu falo, cara, minha filha me deu um gás pra ser quem eu sou. Porque eu queria ser alguém, não só mais por mim, por ela. Agora, aí tem o outro lado. Eu vi as minhas amigas saindo. Meus pais me incentivavam a sair pra caramba. Mas eu trocava qualquer coisa pra estar com a minha filha. Gente, a gente é assim, né? Então, assim, eu trocava qualquer coisa pra estar com ela. Eu preferia 1000 vezes estar junto com ela e com os meus pais do que estar saindo em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, eu via a liberdade das minhas amigas. Começar a namorar e dormir na casa do namorado e vai pra noitada e vai... Eu comecei a fazer isso, mas eu sempre fiz muito menos. Sim. Muito pouco. Logo depois eu engatei num outro relacionamento que durou muito tempo. 10 anos. Mas assim, eu fui seguindo ali um curso dentro do normal, mas Você diferente. foi se identificando, né, com essa vida. É isso. Assim, de alguma maneira. Acho que você começou a gestação e talvez o início, né, de quando a Sofia chegou se entendendo como errada, né, isso. meio que num lugar meio deslocado, um lugar de vergonha. É isso. Né, um lugar de... Que as pessoas vão inadequada, né? pensar? Uma inadequação. O que as pessoas vão assim. pensar, isso era uma grande preocupação. Sim, porque eu acho que é isso, né? Assim, uma menina e o que vem junto é a ideia. Essa menina já fez sexo, sabe? Assim, Não, essa gente, menina... mulheres mais velhas, a gente fala muito disso. E não se Eu cuidou, me e não foi sentia responsável. olhando assim, sabe? Nossa, olha só que menina irresponsável. E esse julgamento machuca. Esse julgamento machuca mesmo. E aí depois que a criança nasce, tá no seu colo, gera uma dúvida, né? É filho dela ou não é filho dela? Então esse julgamento diminui, porque grávida não tem como você esconder. É seu e é seu, tá dentro de você. Sim. Então, assim... Sim. Mas E aí depois você foi se apropriando da relação, né? Porque eu acho que até então a relação com a Sofia ainda não existia tanto. Você foi aprimorando essa relação. Porque é isso, o nosso filho vai nascer e a gente vai construir uma relação. E o amor vai cada dia. É isso. O amor vai ganhando ele vai, né? Ele vai transformando, vai mudando, vai crescendo. Eu acho que assim, isso com os meus 2 filhos, né? Quando o filho nasce, você tem aquela coisa de posse, é meu filho, eu preciso cuidar dele, eu sou um leão. O amor você vai construindo de um jeito que, caramba, chega a te doer, aquilo te rasga por dentro Conforme eu falo muito isso, não é porque é filho, pai, mãe, que você já tem intimidade de cara. Você vai construindo uma relação. Não Você mesmo. vai construindo, então, quem é essa pessoa aqui? É Quem é essa criança? Como é que é a personalidade dela? E a Soft, assim, cara, eu brinquei de boneca com a minha filha. Né? Eu era criança, É o eu apelido literalmente dela, brinquei Soft. Eu brinquei de boneca com a minha filha. Eu adorava enfeitá-la de laço. Curtia tanto quanto ela comprar as bonecas. Era uma coisa assim, sabe? A gente tava brincando ontem, assim. Eu era daquelas que comprava uma boneca com ela. Falava, não, essa boneca não brinca com essa boneca, não. Vamos deixar ela penteada na prateleira pra ela ficar sempre linda. Sabe? Ela tava, mãe, mas você não me deixava brincar. Mas era tão bonita, né? Ela era pra enfeitar, sabe? Uma coisa assim. Eu era criança Como também. era importante você ainda assim viver isso, né? Assim, viver... Mesmo precisando olhar pra tua vida de um novo ângulo, você, através do brincar com a sua filha, poder botar sua menina pra brincar também. Não, eu era criança. Eu falo assim, gente, eu terminei de me criar com ela. Quando eu vejo foto minha amamentando ela com aquela cara de criança, eu falo, meu Deus, que loucura. Hoje eu olho assim. Mas ao mesmo tempo é isso. A Monique de hoje, falando com a Monique lá atrás, ela fala, sofre menos. Sofre menos porque vai dar tudo certo. Cara, vai ser incrível, a jornada é muito legal. Possível, né? Naquele momento era foi o que deu pra sentir, foi como deu pra ser. E essa é a sua história, né? Então, assim, eu acho que o que você foi fazendo ao longo do caminho é se apropriar de que essa é a sua história. Essa é a sua narrativa, sabe? Essa é a sua vida. Então, a gente acaba misturando um pouquinho as caixinhas, entendendo que elas... São muito mais ilusórias do que parecem, né? Mas é uma abertura. Eu fui adolescente com 30 anos. Até os 30 eu não fui adolescente. Eu não sabia muito bem que era isso. Assim, eu fui criando minha filha, fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui tendo estrutura. E aí, com 30 anos, quando eu casei com o Daniel, a gente foi morar junto, né? E o Dani gostava muito de sair, ele tinha esse espírito jovem de barzinho, de não sei o que, eu não ia pra lugar nenhum. E eu comecei a sair e falei, caramba, é muito legal ser jovem. E aí eu conheci um monte de fé. Gente, era muito engraçado. Você foi jovem de uma outra maneira, né? Madura, pagando a minha conta. Não, e assim, você tá falando sobre sair, sobre, né, se divertir, ficar com pessoas, com responsabilidade. Com responsabilidade. Mas você tá falando sobre um lado do jovem, dessa liberdade de sair e fazer coisas. É isso. A liberdade Ao de mesmo viver, tempo... isso.
a liberdade de ir e vir, ao mesmo tempo que você foi uma mãe jovem. Então a sua liberdade naquele contexto era de você brincar de boneca, era, né, assim, a sua liberdade ela tava ainda a gente ainda tá falando sobre liberdade, só que em outro contexto, por uma outra perspectiva, né? Exatamente. E quando a gente fala de adolescência, eu acho que vocês estavam falando sobre ter sido adolescente com 30 anos de uma maneira mais madura. E aí vem um ponto que eu acho que é muito importante também a gente entrar quando se trata do fato de engravidar na adolescência e de tantas outras coisas que envolvem o quanto o adolescente ele é mais inconsequente mesmo, de uma forma geral. Sim. E é uma questão do desenvolvimento, isso é natural. Mas a dificuldade que o adolescente muitas vezes tem, como a criança, mas ainda o adolescente, de ver ali na frente o que pode acontecer com essa minha escolha. A gente é consequente, o comigo não vai acontecer. Comigo, exatamente, eu ia chegar nisso. É sempre com o vizinho. Comigo não vai acontecer. O adolescente se sente invencível. O adolescente sente que, assim, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não vai. E como é importante a gente também destacar isso, né? Porque você brilhantemente está trazendo, claro, o lado positivo da tua história, o lado bonito da história de ter sido mãe da Sofia, e que ao mesmo tempo a gente não pode ignorar a dificuldade que existiu nisso, Tanto né? é que eu falava pra ela, Deus me livre, você olha só, você toma cuidado, porque a vida muda. A vida muda. Mas Entendeu? é isso. É isso. E aí você fala, né? Não sei se você ia fazer essa relação, mas quando você foi falando, eu pensei, né? É isso, assim, você fala sobre um lugar de inconsequência, mas eu acho que quando você também diz que foi adolescente aos 30, eu não sei se necessariamente adolescente, não, né? porque eu brinco, porque assim, no sentido de fato, saiu com leveza. Talvez você aprendeu a se assim? permitir mais. Já casada. Gente, já morava junto com meu marido. E se permitiu viver mais, É isso. sabe? Assim, eu acho que você se permitiu viver essa liberdade que sempre esteve ali pra você. É isso, né? isso. Mas que de porque alguma se eu maneira... quisesse ter vivido isso antes, eu tinha suporte pra isso. Tinha. Eu tinha incentivo pra isso, assim, sabe? Meus pais falavam, sai. Só que era muito Foi uma engraçado. escolha sua. Era isso. Então, assim, naquele momento eu quis ser, me dedicar àquela fase da minha vida, que era a maternidade. E eu não me arrependo em nada, porque foi a melhor coisa, assim. É isso. Não posso florear pra meninas que engravidar na adolescência é caótico. Ponto. Com estrutura, que foi o meu caso, que, pelo amor de Deus, é um caótico e ainda não posso nem reclamar. Eu vejo menina que não consegue mais estudar, que tem que trabalhar, que deixa o filho com a avó, que, né, que Não tem tem pouca opção, idade. né? A gente vê muita menina mais jovem hoje em dia engravidando, meninas de 12, 13, 14 anos. Isso me dá um negócio, porque, né, são crianças muito mais do que eu era também nessa fase. Não é algo fácil, não é algo que eu desejo pra nenhuma menina nessa faixa etária, que eu acho que é muito legal você poder curtir essa sua fase dos hormônios malucos, o paquerar, o namorar os meninos, o sair, o estudar sem essa, sabe? Sim. Mas a minha vida se apresentou desse jeito. E graças a Deus, porque a minha história tinha que ser isso. Eu tinha que ter a Sofia do meu lado pra construir a minha vida, entendeu? Porque hoje ela é uma mulher, né? E na adolescência, se a gente vive assim, adoidado, tem uma coisa da inconsequência, mas tem uma coisa do se jogar, né? Do se permitir viver. E eu achei muito interessante você pensar assim, você trazer pra você que essa liberdade, esse se permitir viver, né? Você foi acabando se permitindo aos 30 anos, É isso. né? Foi acontecendo. Não, mas super brincam comigo. Ele, nossa, Monique, agora você virou adolescente. Gente, agora eu sou adolescente, agora eu vou sair. E que eu tenho certeza que essa sua vivência nesse momento fez você também se tornar uma mãe diferente, não só pra Sofia, mas pro Quinquim. Quando você tem o Quinquim e você vem viver a maternidade de novo, engravidar de novo, como eu disse antes, né, num outro ângulo de vida, num outro momento, tendo tido experiências novas, né? Não, e te muito construindo de uma maneira diferente, né? Um exemplo, assim, pra você ver. A Sofia pequenininha no meu colo. A gente não esquece essas coisas. Eu novinha com ela, aquela coisinha e tal. E aí, de vestidinho de princesa. E o tempo vai passando e você vai brincando de boneca, aquela coisa. O Joaquim nasce. Bom, 17 anos depois. Eu botava aquelas musiquinhas da Disney pra escutar, que falavam pra mim que era calmo, que era lindo escutar aquelas musiquinhas pra criança relaxar. Botava aquilo pro Joaquim, Daniel ia tomar banho. Quando ele saía, gente, tava tocando aquela música do Enrolados, que era o filme favorito da Disney, da Sofia. Gente, mas eu não tava chorando pouco, não. Eu tava chorando tanto que um dia o Daniel falou, olha só, você tá proibida de escutar essa música, isso não tá te fazendo bem. Porque eu olhava pra ele e falava, a Sofia era assim. E nunca mais ela vai ser desse tamanho de novo, sabe? E olha que assim, e é uma fase que eu era muito jovem, e que eu podia não sentir saudade pelo turbilhão. Cara, eu senti uma saudade danada. E outra coisa, gente, assim... Aí tô falando da minha experiência. Eu tenho que ficar sempre falando isso porque é um negócio assim, eu não quero que ninguém passe por isso, mas é a minha experiência.
Se eu parar pra pensar, talvez tenha sido mais leve do que a segunda maternidade. Apesar de ter o pai do meu lado me ajudando, eu morava numa casa que eu não precisava ir ao supermercado, que eu não precisava saber o que ia ter pro almoço, pro jantar, o que ia ser. Sabe aquela coisa Sim. assim? Eu não tinha noção do que era administrar uma casa com um bebê recém-nascido e uma confusão danada de jeito, sabe? Então, assim, Agora, o outro lado disso tem um é... lado leve. Como tudo na vida, né? A gente para pra pensar que tudo vai ter seus prós e contras, mas assim, ao mesmo tempo também, você ter a casa na tua mão fica mais da sua forma, Não, do seu lógico, jeito, né? é Tem isso. um outro lado É disso. diferente, né? Quando você tem a sua casa, assim, eu quero jantar às 9 horas da noite. Mas seus pais, até a gente brinca, eles jantam às 7, na casa deles era às 7 horas. Então, assim, a minha filha, a minha dinâmica eram muito dentro dos horários... Das regras deles. Então, por exemplo, e também tem essa coisa, a criança sente uma questão de hierarquia. Então, pra você educar, né? Que lógico que a gente se coloca igual, mas eu sempre falo isso, né? Uma engrenagem, beleza. Existe uma hierarquia. Mesmo que a gente seja muito amigo, muito parceiro, eu sou sua amiga, mas eu também sou sua mãe. Então também tem o lado do respeito, que também é outra linha que... E aí ela viu o seguinte, eu dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Porque eu devo respeito ao meu pai e à minha mãe. E a música lá naquela casa tocava de acordo com meu pai e com a minha mãe. Então também tinha muito isso, sabe? A criança percebe muito isso. Sim. Uma coisa são meus pais como avós, indo na minha casa, brincando com meu filho. Claro. Pra eles é mais leve também. Porque eles também se sentiam na obrigação de direcionar aquela menininha. A Sofia precisava de direcionamento, de educação. Então, a Sofia, coitada, ela teve muita gente ali criando ela. Mas, ao mesmo tempo, também foi super mimada. Era a única criança da família. Todo mundo em cima dela o dia inteiro, né? Eu também queria suprir uma carência do pai. Então, hoje eu vejo que eu errei, porque não se substitui. São papéis diferentes. São diagramações de família diferentes, né? Que é uma coisa também que eu sempre falava isso com ela, quando ela sofria muito, porque a Sofia sofreu com a ausência do pai. E eu falava, filha, cada família é de um jeito. Você tem um avô e uma avó maravilhosos, que tem muita gente que não tem. Tem um pai e mamãe maravilhosos, mas não tem um avô e uma avó maravilhosos. Assim, são composições diferentes. E você é tão amada, né? Ela não foi planejada, mas ela sempre foi muito amada, muito mimada, assim, eu acho até demais. Com o Joaquim eu quero fazer um pouco menos, entendeu? Então assim, acho que... Assim, de novo você dizendo pra Sofia, essa é a nossa história. É isso. Essa é a E uma nossa história vida. linda. Que eu sempre falo pra ela, pô, eu tenho muito orgulho da gente. Da gente, eu sempre falo a gente, assim, porque ela é uma menina, assim, eu tenho muito orgulho. Tenho orgulho do papel que eu fiz. Eu fui o melhor que eu podia. Não Ela fui é incrível perfeita, mesmo. mas você conhece. ela é uma menina, assim, realmente, a gente venceu, cara. O que vem daqui pra frente agora não tem mais, sabe? Não tem mais medo de nada. E com certeza fortaleceu muito o laço de vocês, né? Olhar dessa Muito. forma e entender esse crescimento juntas. E né? aí eu morei com os meus pais até ela completar 9 anos. E aí eu saí de casa com 26. Gente, eu tô falando errado porque hoje minha cabeça já... Por ali. Né, eu tô com filho de 1 ano, eu tô meio zureta também. Mas assim, com os 26 eu saí de casa com ela. E aí eu casei, separei, fiquei pouco tempo. E aí depois moramos nós duas durante 2 anos. Antes de eu casar com o pai do Quinquim. Que hoje é pai da Sofia também. Na certidão de nascimento. Ah, que bonito. Que lindo. Eu não contei isso. Que legal. No nosso país existe uma coisa chamada paternidade socioafetiva. E aí, a Sofia, depois que o Joaquim nasceu, ela expressou esse desejo. O Daniel ficou super feliz. E a Sofia colocou o sobrenome dele no nome. Não se tira o pai biológico é o pai dela. Mas ele é o pai que ela escolheu pra... Né? Ele é incluído na certidão. Na certidão. Que é pai. lindo, que então, lindo. assim, aparece em identidade, passaporte. Que legal. Tudo, né? Ela botou o nome Muito dele. legal. Isso foi muito, muito especial. Muito Pra mim interessante. foi aquela... Engraçado, pra mim foi aquela coisa assim... Caramba, eu formei aqui esse núcleo. E pra ela um pertencimento também. Sim. Ponto que é incrível ela poder materializar isso. Porque ainda que ela tivesse isso de forma afetiva, às vezes a gente não dá tanta importância, né? Eu digo, a gente enquanto sociedade. Pra questão do documento, né? Pra questão das coisas burocráticas. Mas isso traz uma noção de pertencimento e traz isso. uma sensação de segurança e estabilidade em determinada relação. Que às vezes é o que ela tava precisando, né? Isso. Então... É isso. Porque assim, ela sempre teve o avô e a avó. A tia, a mãe. Todo mundo ali. Super presente. E aí, de repente, chega uma pessoa que... O Dani eu já conheço desde sempre.
Conheço ele desde que a Sofia era nenenzinha. E eu sempre, assim, eu achava ele um cara incrível porque ele cuidava muito do sobrinho, ele tinha essa coisa paternal. Não era filho dele, mas ele criava como se fosse. Era uma graça. Eu falava, cara, esse cara vai ser um paizão. Esse cara vai ser um paizão. Mas assim, nunca na minha cabeça eu imaginei que eu ia casar com ele. E ele, de fato, ia virar pai dos meus filhos. E aí, enfim. E aí, a vida dá essa volta, eu reencontro o Dani. A Sofia já tá com 11 anos, né? Uma moça. A gente tem um filho, ele educa a Sofia, ele sempre falou, ele fala pra ela, muito engraçado, ele fala, você não vai gostar de mim agora, você pode me achar um chato. Lá na frente você vai entender. Então, ele tomou pra ele a posição de pai, muito. Ele briga com a Sofia, e isso eu acho muito legal, a Soft, assim, porque teriam meninas ou crianças que eu chegava e falava, peraí, o que você tá vindo brigar comigo, você não é meu pai? Vai chegar aqui com 11 anos, me dando uma bronca? E ela sempre aceitou aquilo. Não, ele tá falando comigo, eu tenho que... Cara, tem que aceitar, é isso. Ele tá me dando bronca porque eu tô fazendo uma coisa errada. Então, os dois foram se colocando no papel de pai e filho ali, o negócio foi se encaixando sozinho. A gente não fez nenhum esforço. Só com a chegada do Quinquinha que eu acho que veio essa questão do documento, do sentido do pertencimento. Sim. Todo mundo tem o mesmo nome. Sim. Sabe aquela coisa assim? É um negócio muito louco. Foi o que você falou, é muito pequeno, mas que às vezes vai tendo uma... Não é que é pequeno, é simples, né? Simples Se a gente e gigante. pensar, é simples e gigante. Isso simboliza uma coisa muito grande, né? Sim. Eu falo isso até pelo casamento, gente. Porque quando eu fui morar com o Dani, eu dizia pra ele que eu não fazia a menor questão de casar no papel. E depois eu vi que isso era muito importante pra mim. Que era uma coisa assim, sabe? É igual a paternidade. E aí quando a Soft pediu, foi muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal a tua história. Lindo de ver como você pegou aquele momento tão desafiador e transformou em força, né? Alegria. Muito lindo. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos lá. Ai, meu Deus. Bem tranquilo. Todo mundo fica nervoso quando a gente fala bate-bola. É porque é uma coisa meio papo, né? Só, tranquilo. Se você puder definir a sua maternidade hoje, e aí você pode pensar tanto com a Soft quanto com o Quinquim, a sua maternidade em uma palavra. Força. Força. E o que você mais gosta na maternidade? Caramba, essa é difícil. Gente, eu acho que eu nasci pra ser mãe. Apesar de às vezes perder minha paciência, eu nasci pra... gente, não, né? é meu melhor papel, sei lá, eles são minha vida. Mas tem alguma coisa que você destaca assim que... Não precisa Pode ser a primeira que vem à tua cabeça. Pensar muito. Ai, sei lá, um abraço, um cheirinho. O cheirinho e o abraço, Cheirinho, né? E o que você não gosta na maternidade? Ai, gente, o estresse das pequenas coisas do dia a dia na educação. Isso é de surtar. Isso aí. E o que você acha mais desafiador até então? A educação na adolescência. Direcionar. Isso é mais difícil. É aquele limite entre autonomia, né? E saber até onde dá autonomia, até onde a gente precisa. E mais uma coisa. Entender que os filhos não são nossos, eles são do mundo. Isso é muito difícil. O Joaquim, por enquanto, é meu. A Sofia eu já entendi que é do mundo. Sim. A gente vai chegar nesse momento. Vamos. E um momento especial, assim? Nossa. Pra mim é todo dia. Mas destaca um, assim. Se você puder, pode ser o primeiro que vem à sua cabeça, assim. Quando eu falei um momento especial. Gente, não sei. Um nascimento, um renascimento nosso. Sim, o parto é sempre muito emblemático. É um renascimento pra gente, né? Então, assim, os meus renascimentos. Foram 2, né? 2, Monique, muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom poder contar essa história aqui. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado. Obrigada, foi um prazer te receber, viu? E um tema tão importante como todos, mas a gente sempre tem aquele gostinho de caramba, como é bom a gente estar aqui dividindo com pessoas que vão ouvir a gente e se identificar com você. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar o convite. Passou, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. A gente ficou muito feliz mesmo. Obrigada.